Se colocarem o governo para gerenciar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. Bem, na verdade já está faltando. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sim, está faltando areia no mundo. Alguns países do Sudeste Asiático estão brigando ferozmente por suas reservas de areia, estejam elas onde estiverem. A areia é o segundo recurso mais consumido no mundo moderno, perdendo apenas para a água. Qualquer obra de construção civil leva areia, muita areia. E com o mundo crescendo, cada vez mais obras, mais prédios, mais pontes, cada vez mais areia é necessária. Para quem não sabe, o concreto, o material mais usado em construção civil, é formado por uma parte de cimento, 2 partes de areia, muitas vezes inclui também brita ou pedras maiores. Então, as paredes da sua casa de cimento têm mais areia, na verdade, do que cimento. Mas espera, e o deserto do Saara? Tem muita areia lá, aliás, tem vários desertos no mundo cheios de areia. Como pode estar faltando areia no mundo? Bem, o problema é a qualidade da areia. A areia é formada pela degradação de rochas maiores, pela ação de rios, mares, que acabam quebrando essas rochas até pequenos fragmentos que nós chamamos de areia. De fato, qualquer coisa entre 0,06 e 2 milímetros de diâmetro é chamado de areia, não importa exatamente o material. A maior parte das areias que temos no mundo é formada por quartzo, ou dióxido de silício, simplesmente porque essa substância é particularmente comum no planeta Terra. Mas tem vários outros tipos de areia, vários outros materiais ali. Feldspato, mica, zircão, magnetita, monazita e vários outros. O problema é que toda areia começa com rochas grandes sendo erodidas, vão sendo consumidas e transformadas em pequenos grãos irregulares pela ação da água da chuva, água dos rios, vento ou ondas do mar. Porém, se esse processo acontece por um tempo muito longo, os grãos ficam pequenos demais e arredondados demais, situação em que deixam de ser úteis para a construção civil. A areia que precisamos para a construção é aquela que está no meio da transformação, entre as rochas grandes inúteis e o pó fino inútil. O deserto do Saara, por exemplo, tem areia muito antiga, que pela ação do vento já são quase pequenas esferas muito pequenas. Esse tipo de areia até pode ser usado em acabamento, alguma coisa ou outra, mas para a mistura do concreto estrutural ela não é boa. Não tem as qualidades de resistência dos grãos um pouco maiores e irregulares. Além disso, a areia exposta aos elementos, como num deserto, tende a ter impurezas, que também podem tornar o concreto mais frágil. Então, de onde vem a areia que usamos de fato? Tipicamente do fundo de rios e estuários, onde as rochas carregadas pela correnteza do rio se transformaram em areia. A areia no fundo do mar também pode ser usada, mas tipicamente é mais usada como enchimento, visto que a quantidade de sal ali também pode afetar a qualidade do concreto. A areia de praias também pode ser usada em tese, mas tem o problema, lógico, de acabar com a praia. A questão toda se trata de um minério não renovável. A produção de areia a partir de grandes rochas é um processo demorado, leva milênios. A quantidade de nova areia sendo produzida naturalmente hoje é muito menor do que o que é extraído da natureza. O maior problema mundial hoje é a região do Sudeste Asiático. A construção desenfreada de prédios, grandes obras de engenharia, acaba levando a uma exaustão completa das reservas de areia nesses lugares, tanto em rios quanto no fundo do mar. De qualquer forma, é um material cujo custo de transporte é elevado. É algo de valor agregado pequeno para o peso, por isso ainda não é um minério com preços mundiais. As soluções acabam sendo locais impreterivelmente. A situação é particularmente ruim em Singapura, porque é um país muito pequeno, não tem muitas fontes de areia próprias, mas tem enormes projetos de engenharia que consomem grandes quantidades do material. Dessa forma, Singapura é hoje o maior importador de areia do mundo. A maior parte da extração é feita no mar territorial da Malásia, seu vizinho, mas isso tem gerado diversos desentendimentos geopolíticos. Recentemente, a Malásia proibiu a exportação de areia, alegando risco ambiental, e existe até risco de guerra em cima disso. Mais uma vez, o Brasil, nesse quesito, é um local privilegiado. Temos muitas reservas de areia em vários pontos do interior e do litoral, em vários rios e estuários.
Também temos muita areia no fundo do mar, na plataforma continental nossa. Embora existam flutuações no preço e possa faltar areia em um lugar ou outro, tipicamente não há falta do recurso por aqui. Lógico, existem muitas denúncias de exploração irregular de areia no Brasil, justamente porque é algo muito simples de explorar. Do ponto de vista libertário, se você é dono da terra onde está a areia, é seu direito explorar tal mineral, não há questionamentos. Como a área é sua, provavelmente é seu interesse também recuperar a área depois que você tirar a areia, para que ela não perca valor excessivamente, e nem gerar externalidades negativas excessivas para evitar brigas com vizinhos. Porém, hoje, qual é o problema no Brasil? Existem largas partes do território brasileiro que pertencem ao governo, ou seja, ninguém é dono de fato. Acabam acontecendo muitas explorações irregulares sem ninguém para culpar por eventuais externalidades dessas explorações. E depois de tirada toda a areia, depois de totalmente exploradas, tais áreas são simplesmente abandonadas, se transformando tipicamente em lagoas estanques que levam bastante tempo para retornar ao estado natural. Se o cara não é proprietário, ele não tem interesse nenhum em recuperar o local. Como todo recurso escasso, o segredo para controlar a exploração da areia é a propriedade privada. O mercado se encarrega de medir a escassez justamente pelo custo do produto. Ainda não vemos isso aqui no Brasil, mas em vários países do Sudeste Asiático o preço da areia já é bem mais alto que o normal. E isso está correto. No final, o preço alto da areia já está fazendo com que pesquisadores investiguem alternativas, usos de outros materiais, inclusive de areia do deserto, para substituir o que hoje é areia de boa qualidade. Esse é o funcionamento da coisa. No momento que um recurso fica escasso demais, o preço sobe o suficiente para justificar pesquisas, estudos, buscas de alternativas e, fatalmente, em algum tempo, o problema será resolvido pelo mercado. Ao passo que restrições governamentais via impostos e proibições limitam o acesso e impedem pesquisas realmente disruptivas, porque sempre será mais barato contornar o Estado. Socialismo e ambientalismo não resolvem absolutamente nada. Propriedade privada e livre mercado, sim. Aliás, para concluir esse artigo, cabe lembrar que no início dos anos 1960, um escritor freelancer americano de 40 anos, completamente quebrado, que não tinha produzido nada de extraordinário até ali, aceitou uma encomenda de uma revista para cobrir tópico interessante. As dunas próximas à cidade de Florence, no Oregon, estavam invadindo a cidade e os habitantes locais estavam tentando de tudo para conter essa invasão. Barreiras físicas, plantação de gramas especiais, a população local estava desesperada, porque as dunas de areia simplesmente avançavam sobre a cidade e tudo que eles podiam fazer é sair da frente delas. O escritor era o padrão escritor americano de meia-idade, antissocialista, libertário, altamente extrovertido e com imaginação farta, mas completamente quebrado economicamente. Acabou ficando 8 meses escrevendo a reportagem até que desistiu, nunca entregou a reportagem para a qual foi contratado. Mas, nesse meio tempo, ficou encantado com as dunas. Poucos anos depois, esse escritor freelance, de nome Frank Herbert, lançaria um livro de ficção científica com o nome do acidente geográfico que o encantou, Duna. O livro foi um enorme sucesso na época e o é até hoje. Tem uma legião de fãs enormes, dentre os quais eu me incluo. O próprio Herbert escreveria mais 5 outros livros ainda em vida, e seus filhos, em conjunto com outros escritores, continuariam a saga com vários livros, sendo o último lançado em 2014. Mais do que isso, aquele primeiro livro inspirou inúmeros outros livros e filmes de ficção científica, com suas ideias de impérios galácticos, viagens interplanetárias, política espacial. Duna recentemente teve uma produção para o cinema, dirigida por Denis Villeneuve, que ficou muito boa, eu recomendo. Eu fiz uma crítica dela também no meu outro canal. A areia, no final das contas, é algo mais importante do que costumamos imaginar. Mas, como todo recurso escasso, se resolve com propriedade privada e livre mercado, nunca com socialismo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!